Secretaria de Cultura, todo mundo juntou há pouco tempo, né? Mas nada nos assusta. Até a última hora nós vamos trabalhar. Já chorei pra Carol vir trabalhar com a gente, ela não quer vir. Ela quer. Eu chamo, eu já pedi pro secretário, eu já pedi pro canto, eu já pedi para todo mundo. Ninguém intimidade, Carol. Trabalha ruim lá, Carol, para ver se eles querem te expulsar de lá e me dão. Faz todo serviço mal feito lá para ver se expulsam de lá e tu vem para trabalhar comigo, que eu vou adorar. Tá? Obrigada, gente. Obrigada de as desculpas. Obrigada, graça, eu não trabalhei nada. Ele fala, pode ir. Gostaria de me complementar. Durante muitos anos, 2002, também no teatro, a gente organizou a interpretação pela tela, né? E aí, sobre essa questão do intérprete no palco, de que não pode, atrapalha as apresentações. E aí, a gente projetou, a gente conversou com uma empresa para organizar, para que a gente fizesse algo externo, né? Uma janela externa. E aí, isso levou muito tempo, a gente projetou, organizou de uma forma para ficar mais acessível. E aí, quem entra vê que existe uma tela com o intérprete lá em cima. E aí, o intérprete de baixo, né, ele não ficava bem. No CRES, você trabalhou nessa época, você lembra que você foi um dos intérpretes? E aí, você acompanhou esse período com a gente, né? Porque os intérpretes ainda não tinham esse costume de trabalhar na tela, distante. E aí, no segundo piso dá para ver, né? Para quem está no segundo, para quem está ali sentado no segundo andar, ele consegue perceber melhor. E aí parecia que aquela tela era muito apertada na época, né? Ela era muito pequena para fazer a interpretação da tela. E aí com o projeto, né? Agora está tudo muito bonito, está tudo muito bem equipado, está tudo muito bem feito. É uma tela grande, é uma tela que contempla, né? Antes era uma tela muito pequenininha que o intérprete tinha que fazer uma sinalização limitada. Era fininha, o texto está comentando, era algo que ele olhava para o palco, tinha que virar o pescoço para cima e perdia algumas cenas, não combinava com o trabalho, né? E aí, quando falava de algumas danças, de algum movimento que ele não podia fazer porque ele tinha esse espaço limitado ali de filmagem. Então, quando tinha algo a ver, por exemplo, com recurso mais visual, a gente pensando nisso, uma pessoa, por exemplo, que estava ali falando numa música, num concerto, ou jazz, por exemplo, né? Era algo que envolvia a musicalidade, né? Que não tem intérprete, era só algo visual, ou que se ele pudesse sentir, né? Ele poderia acompanhar ali, sentindo ali, com as vibrações, e aí isso ainda não existia. Então a gente fez muitas discussões, a gente conversou bastante para pensar quanto à teatralização mesmo, né? Quando os personagens usassem as falas, né, da língua oral. E aí, no Natal, no concerto de Natal, a gente pensou nessa questão da ópera também, mas na questão da dança não convida ter o intérprete. Então, assim, a gente foi fazendo esse trabalho durante 7 anos e o teatro já viveu essa mudança. Felizmente, eu agradeço muito a senhora e a chefia que fez todo esse trabalho de partilha. Eu fui injusta. No meio desse caminho, estou aqui, eu trabalho há 35 anos já no governo do Estado. No meio desse caminho, que a gente já tinha começado esse trabalho de acessibilidade, já estava indo, já estava caminhando, eu fui convidada para ser, como eu trabalhava com a história, eu fui convidada, eu não sou política, eu fui convidada pelo meu trabalho para ir para, não vou ser política, não sou, não foi ninguém que me colocou, não foi indicação de ninguém, mas eu fui convidada para ir trabalhar no IFAM, no Instituto Nacional do Patrimônio Histórico. E na época eu achei que era uma oportunidade eu gerenciar lá, era o meu trabalho também, eu sou arquiteta. Aí eu fui para lá. Neste intervalo, entrou uma moça aqui, na SEC, e ela aproveitou
sabe? E ela que deu grandiosidade a isso. A gente não pode esquecer a Laila. A Laila, ela que teve as ideias, ela que começou, ela que continuou, ela saiu. Como todos. Mas ela foi super importante ao trabalho de acessibilidade que está acontecendo dentro da Secretaria da Cultura. Não podemos nunca esquecer esse nome. Foi ela uma das pessoas que gerou, que se empenhou muito desse trabalho de acessibilidade, né? Ela me convidou, ela me chamou para fazer esse trabalho com ela, e aí eu, justamente usando a língua de sinais, ela começou a estudar a faculdade de Direito, ela passou na OAB, ela foi aprovada, e aí ela seguiu nesse caminho, e eu continuei trabalhando no teatro, né? Com os projetos que ela mesma desenvolveu, como é isso. Ela foi muito bom. Obrigada. Agora a gente vai passar a palavra à senhora Ayla Keila. da Amada, para ela contar como ela visualiza as políticas públicas voltadas para a comunidade surda que é implantada desde o criar. Sim, então, bom dia, meu nome é Keila Aires, sou a atual presidente da Amada Associação. Nós atendemos as deficientes auditivos e surdos usuários de tecnologias. Eu vou me atentar um pouco mais, só um pouquinho aqui para explicar o que é o implante coclear, né? Porque, na minha opinião, o implante coclear ele foi um divisor de águas no processo de reabilitação auditiva da pessoa surda, porque ele proporciona a essa criança, né, a esse surdo, a ele ouvir. Né? O implante coclear devolve a audição. E a partir com essa audição, essa criança, né, com a metodologia adequada, que a gente fala, né, que é auditivo visual e fônico, vindo desde lá dos seus primeiros anos de vida, é muito provável que se reabilite essa criança, né, na sua língua portuguesa, que é a sua língua pátria, tanto falada quanto escrita. E aí a diferença da criança, né, do surdo que usa tecnologia, do implante coclear, do surdo sinalizado, né, se dá nesse momento. O objetivo do implante coclear é a oralização, né, é o surdo desenvolver a sua fala, né, a sua comunicação oral. Hoje, todas as tecnologias do implante coclear, como o ASE, como o Barra, né, são tecnologias diferentes para diferentes tipos de perdas auditivas. Então, a partir, por exemplo, falando do implante, implantou uma criança, hoje pelo SUS, né, o SUS tem um programa de saúde auditiva que proporciona esses aparelhos para toda a comunidade, todos, tanto faz rico quanto pobre, hoje está no SUS, né, tanto os aparelhos auditivos como a manutenção desses aparelhos, tudo pelo SUS. Apesar de aqui no Amazonas ainda não termos, vereador, um centro de implante coclear, né, mas nós temos o TFD que faça-se justiça, funciona muito bem aqui no nosso estado, é um dos melhores programas de tratamento fora de domicílio, é aqui no Amazonas, apesar de dizer que nós somos do final do mundo, mas eu conheço famílias de várias partes do Brasil e aqui o nosso tratamento fora de domicílio funciona muito bem. E aí, o que acontece? E além de tudo isso, né, também é proporcionado hoje o implante bilateral, o implante coclear bilateral em crianças a partir de 8 meses. Implantou a criança a partir de 8 meses, viu, Sheila? Aí começa já o trabalho da fonoterapia, né, do princípio pedagógico e de tudo, e aí vai desenvolvendo essa criança com a oralização e com a língua portuguesa, tudo em língua portuguesa, né? Não estamos falando em amarrar a mão de crianças, não estamos falando em acabar com a identidade surda, nossa luta, gente, não é contra a comunidade surda e não é dizer que o surdo protetizado, né, vamos dizer assim, é melhor que o surdo usuário de Libras, não é isso. As tecnologias auditivas hoje são uma opção. Se antes o caminho era somente a língua de sinais, com toda a sua especificidade, com toda a sua competência, temos aqui exemplos, né, da Libras, da língua brasileira de sinais, temos professores, temos mestres, temos professores em todas as áreas, né,
de educação e arquitetura, enfim, como foi colocado aqui. A questão não é essa, a questão é que a família hoje ela tem uma opção de protetizar sua criança e seguir pelo caminho da analisação e da língua portuguesa. E essa criança, ela vai receber toda a atenção, né? todo o acompanhamento, e essa família também, porque é um processo que a família precisa de apoio também, que é esse trabalho que a Amada desenvolve. E aí, dito isso, a criança implantada bilateral com 8 meses, ela aos 4 anos, ela é dita uma norma ouvinte. Ela está em igual condições com o ouvinte. E aí ela, né, a partir daí, qual é a dificuldade do implantado hoje políticas públicas? Eu acredito que políticas públicas voltadas para a inclusão não é só para o surdo, mas para o cego, cadeirante, PC, Down, tudo se dá a passos de tartaruga, né? Porque tudo é muito difícil, tudo é muito caro, essa blá 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 que a gente sempre ouve do governo, né? E a gente sabe que dinheiro tem, né? Mas assim como o dinheiro tem aqueles que embolsam, né? E o dinheiro acaba não chegando aonde tem que chegar. E então não é culpa do deficiente, né? Não é culpa disso ou daquilo. O sistema, enfim, mas eu acredito que com a união, né, das pessoas com deficiência, eu vejo hoje eles lutando com os surdos, né? Como a gente estivemos agora a uma audiência pública, onde foi lindo de ver a união de várias, 20 associações estavam ali na Assembleia Legislativa, cobrando os seus direitos, que eles têm direito. Existem leis que já asseguram direitos da pessoa com deficiência, só que elas não estão ali ainda no papel. Mas até que, enfim, a pessoa, o ser humano, né, o povo está vendo que a sua união, a união dele é que vai fazer a diferença. Não é só os surdos brigarem por eles, é brigarem por eles, pelos visuais, pelos cadeirantes, pelos PCs, uma união. E aí, quando se fala em união, se fala em conquista. Não vamos falar só aqui de um grupo, vamos falar de todos. E aí a voz ecoa muito mais longe e com muito mais força e empoderamento. Hoje a sociedade está começando a reconhecer as competências da pessoa com deficiência. Vimos aqui como que um deficiente auditivo, um surdo, pode ser impedido, ele tem faculdade, ele é um profissional formado, e como que essa competência pode ser limitada a não poder falar o telefone? Que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Quando que as empresas vão entender? Não é a pessoa, não é a deficiência, não olhe para a deficiência, não olhe para o que aquela pessoa não pode fazer. Olhe para o que ela pode fazer, e ela pode fazer muito, independente de qualquer coisa, de ser implantado, de ser sinalizado, de ser... Vimos aqui o trabalho, na audiência pública que estivemos, um trabalho magnífico da PAI de Brasília, onde ela insere pessoas com deficiência intelectual e os Downs. Vimos Downs e PCs trabalhando com cuidados de obras antigas, né? Restauração, gente, com um trabalho excelente e com competência. Foi dito ali como são competentes mais do que os ditos sem deficiência. Eles podem, eles são capazes. E por que mas enfim, a sociedade em geral está começando a ter esse reconhecimento. A tecnologia estão aí, implante coclear, as tecnologias em geral, as próteses das pernas, os óculos, os recursos de aplicativos para celular em serviço da pessoa, por exemplo, com deficiência visual, em serviço dos deficientes auditivos, para quebrar aquela barreira da comunicação entre surdos e ouvintes, né? Não é só Libras, existem outros recursos também, né? E que precisam ser divulgados, né? No nosso caso aqui hoje, nós estamos lutando pelas metodologias auditivo-visuais e fônicas para o surdo usuário de tecnologia. Ele ouve, ele precisa ter essa escuta dele, essa escuta dele desenvolvida, né? Aí
vai desenvolver essa criança na sua oralidade, na sua audição e tal, mas quando ele chega na escola, aí já é uma outra história, né? Estamos falando de cognitivo, que o desenvolvimento desse independe da forma que essa criança se comunica, seja em Libras, seja oral. Estamos falando de métodos educacionais e nós não temos para os oralizados. Eu não falo nem oralizados porque nem todos, né, vão chegar na escola oralizados, mas eles vão chegar na escola ouvindo. Isso com todos, sem sombra de dúvida. Né? Ele vai chegar ali já sendo trabalhado anteriormente pela fonoaudióloga, por uma psicopedagoga, lá na equipe de implante coclear. Né? Nós cobramos também as equipes de implante coclear, que elas precisam cobrar mais dessas famílias, né? Esse acompanhamento adequado dessas crianças. Porque o que acontece? Se implanta uma criança de 3, 4 anos, que ainda se implanta muito tarde aqui no nosso estado, se pede aí 3, 4, meu filho foi implantado com quase 5 anos de idade, perdeu todo o processo, aquele, a gente chama ali, né, está tudo ali desenvolvendo ao máximo, a criança perde tudo isso, todo esse período. Mas ainda assim é possível a sua reabilitação. Meu filho ouve, fala muito bem, escreve, lê, né, tem toda uma dificuldade já de cognitivo, que não tem mais nada a ver com surdez. Mas, enfim, não é. Mas por que as crianças, como fala, não, Keila, mas estão implantando crianças, essas crianças não estão oralizando, não estão aprendendo, não é culpa do implante coclear, é culpa de um sistema educacional falho, que inclusive não alfabetiza sequer ouvintes, que dirá crianças com deficiência. Então, o problema não é o implante coclear, o problema não é a família, né? O problema não é, o problema é muito mais além que isso. Temos um sistema educacional brasileiro falho, que não está atendendo ninguém. Meu filho é o único deficiente na escola, ele está no 9º ano. E na sala dele tem crianças que não, e já adolescentes que não sabem nem ler nem escrever. Não sabem. Mas os ditos ouvintes não sabem. Mas estão no 9º ano. Vão passar para o ensino médio. E se terminar o ensino médio, eles não vão ter competência para entrar numa faculdade. Muitas dificuldades que eu vi aqui descritas do deficiente são também dos ouvintes. No caso das pessoas sem deficiência, já é a questão da competência, eles não têm preparação. As escolas estão preparando analfabetos funcionais, que só sabem mal assinar o seu nome, mas que vai ler um texto, por exemplo, de 2 páginas, ele não vai absorver nada ali. Não estou falando de deficientes, estou falando de ouvintes. Estou falando de pessoas sem deficiência. E aí, observando agora, vindo para cá, eu dependo de ônibus público e vim atravessando aqui a ponte de ferro, andando, né, aqui da 7 de setembro. Quando eu olho lá para baixo, que eu vejo um grupo de 5, 6 jovens, todos fardados de escola pública estadual, jogando cartas. Agora, 7h30 da manhã. Aonde estão os pais dessas crianças? Aonde está a direção da escola que não viu e não percebeu a ausência dessas crianças? Está uma escola que tem 1.500 alunos, mas está faltando 6 que estão se perdendo. E ninguém está vendo isso. Cadê o conselho tutelar? Cadê as famílias? A nossa luta também, a gente tem falado, as famílias precisam lutar, precisam cobrar. Eu digo que a inclusão, ela ainda de fato não acontece por boa parte de responsabilidade das famílias que não cobram seus direitos. E o nosso trabalho da associação é informar as famílias que a escola não pode recusar o filho dela com deficiência, né, que hoje se dispensa a apresentação de laudo, mas esse laudo precisa ser apresentado em um momento. Mas isso não pode impedir a criança de dentro da escola regular. Né? Que ele tem direito a fazer o implante coclear pelo SUS, que ele tem direito a receber essa tarefa. Enfim, a gente informa a família de todas as formas. Mas nós temos 100 famílias. Quantas famílias estão desassistidas aí? Que não chegam a nós. Né? Então, políticas públicas, gente, elas são feitas em cima de demandas. Não vão colocar uma metodologia adequada na escola porque ela tem um surdo, mas porque ela vai ter 100. Assim que se faz políticas públicas. Não sei certo ou errado, né? O olhar político sempre é para o número. Somos números para o poder público.
Vamos nos unir, vamos lutar juntos para mostrar que nós somos mais que números, que nós somos pessoas e que nós temos direitos. Os direitos estão todos na lei. Importa isso. Mas para ele funcionar, nós aqui é que temos que fazer funcionar. Nós aqui é que temos que ter voz. Seja por libras, seja falando. Obrigada. Agora, para finalizar a nossa audiência pública, novamente vamos passar por uma rodada apenas para os participantes dizerem quais são as perspectivas das políticas públicas voltadas para a comunidade civil e quais seriam as ideias que eles promovem para que a universidade possa contribuir. Começar com o vereador André Luiz. Eu quero ser você convidado para participar dessa audiência pública. A minha intenção é ajudar. E eu tenho provado isso mesmo não recebendo várias pessoas que nem sabiam que existia a sua associação. E o que eu percebo que é algo que não tem jeito, mas em qualquer local que a gente chega e o fato de ele ser um parlamentar, a gente é tratado de uma certa forma assim como se todo mundo fosse igual. Bem, gente, eu sou empresário, eu estou no meu primeiro mandato. Seria muito bom quando um político fosse convidado para algum lugar, que você puxasse o histórico dele, o que ele já fez como parlamentar. Exemplo, Marcelo me procurou, eu enviei 50 mil reais de emenda para a associação dele, mas ele me procurou. Eu não só trabalho para a comunidade surda, eu tenho os autistas, que eu mandei também 50 mil reais de emenda parlamentar para eles, consegui um terreno para eles, ali na colônia japonesa, no Aleixo, de 11.200 e poucos metros quadrados. Agora, através de um amigo que é empresário, que é o Hélio, que é o dono do Filho da Fruta, estamos fazendo o Dia Azul, que vai ser dia 5 de outubro, e todo o dinheiro, isso foi eu que organizei com a Associação dos Autistas, que são os pais, tá, gente? E são muitos unidos, coisas que eu não vejo na comunidade surda. Manaus é 80 mil surdos. E nós estamos fazendo uma reunião tão importante e, infelizmente, pouquíssimas pessoas realmente estão interessadas em evoluir. Quando ela fala de número, o número mostra isso até no próprio Brasil, quando a população está revoltada com alguma coisa que está acontecendo, as pessoas vão para o meio da rua para mostrar a sua insatisfação. E da mesma forma tem que ser a comunidade surda. Elas têm que ser unidas, são 80 mil, se tivesse 100 pessoas aqui, estaria um auditório aqui maravilhoso, e a gente não vê isso. Aí fora isso, eu trabalho também com pessoas com deficiência física, por muitas vezes sou hostilizado pelos meus colegas na Câmara Municipal, porque isso não dá voto, eu estou preocupado com o voto, eu estou aqui para ajudar. Coração do Pai, que são crianças órfãs, eu mandei 100 mil reais de emenda parlamentar para lá também. E muito, acho que de vocês nem conhecem o Coração do Pai, deveria fazer uma visita, que são crianças que não têm pai nem mãe, e outras foram abusadas pelos familiares. Estão lá e você não tem ideia do sacrifício que eles têm para poder cuidar daquelas crianças superlotadas. Então tem tantas coisas. Como a comunidade surda também me procurou, dentro da minha possibilidade, gente, eu tenho ajudado. Ele não recebeu os 50 mil reais, mas isso foi um problema da associação dele, que estava com um problema documental. Mas eu enviei, eu perdi esses 50 mil reais, mas eu enviei para eles. Então eu estou disposto a ajudar, e aí como eu estou falando para vocês, seria muito bom, porque eu acredito que a gente só vai mudar. Eu nunca indiquei ninguém para cargo nenhum, eu nunca indiquei. Eu sou o primeiro a dar exemplo. Eu tenho um programa que caiu na rede, mano, que está de terças e quintas nas redes sociais, de 8 às 9 horas da noite, 20 às 21, e aos sábados nós estamos ao vivo agora pela Band. Foi o primeiro programa a colocar janela de Libras, está aqui a minha intérprete, Nath. Primeiro programa na cidade de Manaus. Meu projeto para todo telejornal está bem na Câmara Municipal. Agora é claro, tem um prazo, isso vai, tem que passar por todos os setores. Todos os telejornais de Manaus têm que colocar janela de Libras. Isso é lei, e eles vão ter que colocar. E vocês não têm ideia, por muitas vezes sou mal interpretado,
sou criticado nas redes sociais. Mas eu não me preocupo com isso. Eu acredito que eu tenho que fazer o bem, sem ver aqui. É isso que eu faço. Também não vivo da política, tá? Mas eu estou tentando fazer a minha parte. Não sei nem se venho para a reeleição, mas eu acho que todos nós somos políticos. Não existe. Eu não sou político. Todos nós, até a roupa que nós vestimos paga imposto. E se a gente não souber escolher os nossos representantes, os nossos filhos, os nossos netos vão pagar um preço muito alto. Então eu acredito que sim. Eu já falei isso com o Marcelo. O Jackson é uma pessoa que eu tenho uma admiração, mas uma admiração. Uma pessoa muito competente. Eu vejo ele como um grande representante da comunidade surda. Mas os surdos precisam se unir, eles precisam se mobilizar. Se os surdos não quiserem, os pais, porque todo surdo tem família. Mas eles têm que se unir para lutar pelos direitos dos seus filhos, dos seus irmãos, seja de quem for. Mas precisa ter uma união. Os surdos são 80 mil, eles têm que precisar mostrar que eles são fortes. E isso depende somente de vocês, gente. Buscar a universidade, maravilhoso. Lá tem pessoas capacitadas para criar realmente. Eu preciso, eu não tenho como só trabalhar para a comunidade surda. Mas de repente ele me trazendo uma proposta por dentro do que cabe ali, vamos dizer, o regime da casa, que eu possa criar um projeto para ajudar você, eu estou à disposição. E outra coisa, não estou aqui por causa de voto, tá, gente? Não estou pedindo voto da comunidade surda, eu estou aqui só para ajudar. Só votem em quem vocês quiserem, fiquem à vontade, gente. Fiquem à vontade. Eu quero só ajudar, mas eu quero sair daqui com a minha consciência, tranquila. É isso que eu quero. Então, por favor, para tudo, em qualquer classe, seja medicina, advogado, educação física, existem exceções. Eu não sou perfeito, não. Mas eu estou tentando fazer minha parte. Tenho 2 filhos, tenho uma menina de 14 anos e tenho um garoto de 9 anos. E eu quero dar exemplo, ao menos, para os meus filhos. Ao menos com eles eu me preocupo. E hoje a minha preocupação, quando você fala de família, e você citou aquelas crianças ali, nós estamos perdendo hoje a nossa geração das drogas. Essa é a realidade, está dentro da escola, gente. Dentro da escola. Eu me lembro que na minha época, quando chegava uma pessoa dentro da escola para oferecer droga, ela era hostilizada. Ninguém queria ficar perto dela. Hoje é celebridade. Ele chega na escola, chegou fulano, chegou ciclano, e está dessa forma. Então, se os pais não acompanharem seus filhos, vocês vão perder essa guerra. Então, hoje, a minha preocupação, quem eu me preocupo, é os 2 filhos que eu já tenho. E em nome de Jesus, que eu possa educá-los, que eles possam. É isso que eu quero deixar aqui nessa audiência pública, tá? Agora, o Thiago vai falar um pouco sobre quais são as perspectivas dele para as políticas públicas. Da educação de surdos para a educação física, né? Então, eu já fiz um projeto com basquetebol. Então, a minha intenção, na verdade, o sonho meu é que eu vejo que os projetos para ouvintes, eles crescem, né? Que já existem times que são conhecidos, né? E eu abarquei isso para mim. E aí, quando eu levei esse projeto para a prefeitura, né? Eu informei a todos, né? Que ele ia ser desenvolvido juntamente com o intérprete. Eu fui à secretaria e aí quando eu entreguei o projeto, eles viram, nossa, você é surdo e você é um profissional, então eu nunca vi isso antes, né? E aí eles leram o projeto que foi desenvolvido, escanearam, fotografaram tudo e viram que eu sou surdo e profissional de educação física. Você é o Thiago que treina basquete como surdo? Eu falei, sim, sou eu. E aí eles viram, né, tudo que estava escrito, todas as intenções do projeto, todos os objetivos. Eles gostaram, tiveram esse interesse, né? Viram que era importante ajudar as pessoas com deficiência, né? E aí me parabenizaram por esse trabalho desenvolvido. Eu falei, olha, eu queria também complementar que eu preciso receber um salário quanto a isso. E aí foi algo que me alegrou novamente, que restaurou minha alegria. E aí eles reconheceram meu trabalho como profissional
eles protocolaram e depois eu fiquei aguardando uma resposta. Eu agradeci pelo atendimento e eu agradeci pelo intérprete que me acompanhou, né? E aí eles procrastinaram bastante, passou muito tempo, né? Eu me senti um pouco usado, porque eles me falaram uma coisa, prometeram, e outros projetos eu estava acompanhando, eu vi que foram aprovados e o meu foi deixado para o final da fila, né? Então, como que as coisas para as pessoas ouvintes caminham tão rápido, né? Eu sou formado, eu tenho CREF, eu sou um profissional oficialmente e eu ainda não fui visto, não fui reconhecido pela minha profissão, algo que me desmotiva quando eu tenho uma boa intenção, comunico, e o intérprete me comunicou que tinha sido negado o projeto, eu fiquei muito triste porque eu já tinha motivado algumas pessoas, né, com a ideia do projeto. E aí, por exemplo, alguns ouvintes têm projetos para eles, mas eles não têm interesse. Quando tem um projeto para o Sul que eles querem tanto, não há essa atenção. Então eu me senti traído, prejudicado, e aí eu fiquei aguardando, né? Me senti muito triste de fato, porque me isolei um pouco, porque o projeto não recebeu atenção. Eu fiquei preocupado em desenvolver tudo isso, né? E eu quero que essa atenção ela seja voltada de uma forma uma preocupação maior. Eu só consegui esse emprego na empresa particular, mas eu queria ver o apoio do Estado com o meu trabalho, com a comunidade surda que desenvolve esse trabalho no esporte, tá bom? O vereador gostaria de complementar alguma coisa da fala. Deixa eu explicar algo para o Thiago. Eu, como vereador, eu não consigo resolver todos os problemas. Mas, mediante uma situação dessa que ele deu a entrada, o que o vereador pode? Ele pode chegar até o prefeito, ele pode chegar até o secretário e tentar, de alguma forma ali, ter uma atenção ou até a aprovação do teu projeto, Thiago. Mas eu só posso também fazer isso quando eu tenho conhecimento. Eu me coloco à disposição. Eu quero dar um exemplo aqui que ele não citou, Marcelo, mas quando as passagens aéreas que você falou, ele foi com a esposa dele e ele não conseguiu, eu peguei lá o ofício, o Marcelo testemunha disso, e fui lá com o Carijó e pressionei o Carijó, e aí eu estou dentro da legalidade, que é exigir, fiscalizar, que é cobrar isso. Isso não quer dizer que eu vou conseguir todo mundo, gente, não é isso, as pessoas confundem as coisas. Mas dentro da minha possibilidade, eu fui lá pela comunidade surda, que levanta a bandeira deles, tanto deles como dos autistas, como dos deficientes físicos. Eu preciso que eles estão contando com isso. O que acontece? Ele jamais ia chegar lá com o Carijó. E o Carijó, na hora, assinou porque é um vereador de mandato que está exigindo e cobrando. Não deveria ser desse jeito, eu sei disso. Mas eu acho que toda ajuda é bem-vinda e é mais do que a minha obrigação lutar pelo direito de vocês. É isso que eu queria falar. Eu acredito, senhor vereador, que todas as demandas que irão fazer aqui chegarão a sua vez. Então, para que todos alinhem, eu quero dizer que a sua conduta, eu acho que nesse momento deve ser mesmo, no caso, a ação imediata, mas para o que se traz aqui são, sem dúvida nenhuma, um momento para podermos ouvir, relacionar e, por exemplo, no caso específico, por que não pensar futuramente numa cota de 5%, de 10% para este público de projetos. Isso institucionalmente, porque hoje o senhor está aqui, que maravilha, e amanhã? Então, se nós conseguirmos isso dentro de uma legalidade e cobrar, ele terá um respaldo que será muito maior, ele e as próximas gerações. Então, fica aí um disciplinamento, ok, Ana Carolina, para que nós nos comprometemos, caro vereador, em entregar ao senhor este documento com todos os anseios que aqui foram consignados. Okay? E aí, então, é claro que nós queremos que o senhor fique sentadinho aí para daqui a pouco fazer o fecho, mas vamos ouvir os demais. Pontualmente, eu ainda pediria, se mais tarde o professor pudesse dizer qual é a perspectiva dentro da escola, dentro da universidade, o que falta da escola para a pessoa surda. Porque nós vamos ouvir o intérprete, vamos ouvir o professor,
vamos ouvir o aluno, e ele foi aluno há pouco tempo. Vamos ouvir a mãe. Daqui a pouco, a dona Sheila vai falar como mãe de uma aluna que passou por dificuldades. Ok, Ana? Só para deixar disciplinar nessa questão. E ainda há um público querendo fazer alguma pergunta. Desculpa.